Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos continuar agora a nossa aula sobre o protocolo Spanning Tree. Na aula passada nós começamos o capítulo referente a esse protocolo, que é o capítulo 5, e aí a gente contextualizou qual a importância do Spanning Tree, onde ele é utilizado principalmente para cobrir a problemas causados pela redundância física, onde a gente sabe que a redundância física nas redes, e a gente está tratando aqui de camada 2, ela é importante porque caso aconteça de um dos caminhos ele sofrer algum problema, algum cabo, alguma porta de switch defeituosa ou algum switch defeituoso, ter um caminho redundante. Mas a gente viu também que a presença de diferentes caminhos redundantes físicos na topologia camada 2 formadas pelos switches na rede, ele pode causar uma tempestade de broadcast ou broadcast storms. E aí a tabela de endereçamento MAC vai ter várias entradas diferentes das portas com o MAC de origem sendo atualizada constantemente. Isso vai levar a uma sobrecarga nos switches e também em frames duplicados que vão chegar nos destinatários. E aí, para isso, existe o protocolo Spanning Tree, que vai fazer o bloqueio de um desses caminhos, evitando o loop, evitando a tempestade de broadcast. E um aspecto importante que a gente viu também é que o STP, caso o caminho que está sendo utilizado ele sofra algum problema, ele vai realocar, reabilitar o outro caminho que havia sido previamente bloqueado. Ok? A gente viu também que os roteadores eles têm um mecanismo para evitar que os pacotes fiquem circulando de maneira indefinida e sobrecarregando os roteadores, que é o Time to Live no IPv4 e o Limit Hope para o IPv6. No caso da camada 2, não existe nenhum mecanismo dessa forma, por isso que é importante o protocolo Spanning Tree para evitar que esses quadros eles fiquem circulando em loop ao longo da rede, provocando essa tempestade de broadcast, sobrecarregando os switches, enviando frames duplicados e aí parando a rede local. Ok? Bom, continuando aqui. É muito comum a ocorrência de broadcast nas redes, mesmo utilizando-se o switch, porque existem alguns casos que é necessário o uso de broadcast, como, por exemplo, numa solicitação ARP. A gente viu também que o protocolo Spanning Tree, ou de árvore de abrangência na tradução, ele é derivado de um algoritmo chamado STA, algoritmo de árvore de abrangência, ou algoritmo Spanning Tree, onde nesse algoritmo existe a eleição de um switch raiz, ou bridge raiz, ou root bridge, certo? Traduzindo ponte raiz, e aí o nome bridge é porque naquele tempo onde quando foi inventado esse protocolo o termo utilizado era bridge, tá certo? Então existe uma eleição para que uma ponte raiz ela seja eleita. E aí, baseado no melhor caminho, que é calculado a partir de um custo, alguns caminhos, que são caminhos redundantes, eles vão ser bloqueados até chegar a mensagem nesse root bridge, ou ponte raiz. Os caminhos físicos ainda existirão, mas para evitar esse loop, as portas são bloqueadas, mas caso aconteça algum problema e aquele caminho que havia sido habilitado previamente não possa ser utilizado, aquele outro link ele vai ser reabilitado. A gente viu também a parte
as etapas do Spanning Tree, onde existem alguns passos que são seguidos ao longo de todo o processo do algoritmo do Spanning Tree. Primeiro é feita a eleição da ponte raiz ou root bridge, depois das root ports ou portas raiz, depois das designated ports ou portas designadas e depois das portas bloqueadas, certo? Esse processo de comunicação entre switches utiliza uma PDU que é chamada Bridge PDU, onde nessa Bridge PDU vai ter um Bridge ID, que é uma prioridade da ponte, e o ID do sistema estendido com o número da VLAN, além de um endereço MAC, tá bom? E aí, pessoal, essa prioridade da ponte, baseado nesse Bridge ID, ele tem um valor padrão que é de 32.768. E aí, o valor que vai ser utilizado para a disputa, para a eleição da ponte, do root bridge ou ponte raiz, vai ser a junção desse ID com o ID do sistema estendido, que vai trazer o número da VLAN. Caso ocorra um empate entre os switches, tá certo? O critério de desempate vai ser o endereço MAC. O endereço MAC mais baixo vai ser daquele switch que vai ser eleito o root bridge, tá bom? E aí, nesse caso aqui, do exemplo que nós estamos vendo, o switch S1 ele tem a prioridade mais baixa do que os demais, do que o S3 e o S2. Mas se por um acaso eles tiverem a mesma prioridade, certo? Dentro do Bridge ID, o que vai contar é o MAC address. E no caso aí, nesse segundo exemplo hipotético, tá certo? O switch 2 com o MAC address menor, o valor de MAC address menor é que foi eleito. Outro ponto importante é a determinação do custo. O custo é que vai definir o melhor caminho para chegar lá na ponte raiz, no root bridge. E aí tem essa tabela aqui, essa do meio era utilizada antigamente, o que se utiliza agora é essa padronização 2.1W 2004. E aí nota-se que quanto maior a velocidade, menor o valor. Tá certo? E aí, quem tiver o custo menor, tá certo? Vai ser o eleito caminho para chegar lá na ponte raiz, no root bridge. Então vocês observem aqui na figura que para o switch B tem um custo de 4 indo direto e o custo de 8 se ele pegar esse caminho à direita. Mesma coisa vai para o switch C, tá certo? Então o caminho para o switch B seria seguindo por cima, e o switch C também, porque eles têm o custo menor. Além da questão do custo, é importante também a eleição das portas raízes ou root ports. E aí tem-se essas portas raízes que vão ser o caminho mais rápido até chegar, a porta mais rápida, certo? A porta por onde vai seguir do caminho mais rápido até chegar no root bridge, tá bom? Então, a partir do custo, certo? Elege-se as portas raízes. As demais portas, e aí tem-se as portas de acesso, como vocês podem ver aí embaixo no switch 2, a faixa Ethernet 0/11, 0/18 e 0/6, e também todas as portas do root bridge, essas portas são chamadas de portas designadas, tá certo? Que elas vão levar também ao root bridge, mas não sendo a porta raiz. Além disso, certo? As demais portas, elas são portas bloqueadas, tá bom? Então, tem-se um processo de eleição a partir do custo, onde se elegem as portas raízes, ou root ports. A partir disso, a gente tem
todas as portas do root bridge e também todas as portas de acesso são as portas chamadas designadas, e as demais portas aí elas são as portas bloqueadas por onde não vai circular tráfego. E aí no exemplo aí a gente pode observar o custo a partir do S2. Ele tem dois caminhos aí, caminho 2 e caminho 1. O caminho 1 ele vai ter um custo de 19, tá certo? E aí a gente pode induzir que, como é 19, ele é um switch fast Ethernet. E aí pela esquerda ele tem dois enlaces, resultando no custo de 38, como vocês podem ver aí no canto inferior direito. Então a porta cujo caminho ele vai ser menor, ela vai ser eleita a porta raiz, tá certo? Depois disso, como eu falei para vocês, as demais portas, sendo todas as portas do root bridge e todas as portas de acesso, ou seja, aquelas que vão estar ligadas diretamente aos dispositivos finais, elas são chamadas de portas designadas. Além disso, as demais portas, elas são as portas bloqueadas, que não vão encaminhar os quadros Ethernet. Existe a particularidade que pode acontecer pode acontecer do custo ele ser igual. E aí como é que se elege a porta raiz? Aí, pessoal, vai ser baseado em dois parâmetros principalmente. No Bridge ID do remetente, na prioridade do remetente, e remetente é quem vai enviar o BPDU, certo? Como nesse caso aqui, vocês podem observar, listado como exemplo, onde a gente tem 4 switches e o switch 1 ele é a root bridge, tá bom? Aí, no caso, o switch 3, a porta fecha Ethernet 0/1 e no switch 4 a porta fecha Ethernet 0/3, elas foram selecionadas como porta raiz porque elas possuem um menor custo para chegar lá no switch 1, tá certo? Observem bem aí o cenário para poder entender bem. O switch 2 ele tem duas portas, fecha Ethernet 0/1 e 0/2, com um caminho de custo igual para a ponte raiz. E aí, como determinar qual é o root port do switch 2? Aí é utilizado o ID da ponte, a prioridade de porta do switch 3 e do switch 4. E aí aquele que tiver o valor menor, certo? E que tiver conectado nas portas do switch 2 é que vai determinar qual vai ser o root port. Então, no caso, o switch 3 ele tem um Bridge ID maior do que o switch 4, e aí nesse caso o switch 4 a porta que está ligada ao switch 4 do switch 2 é que vai ser eleita a porta raiz. Ok, pessoal? Tem esse outro cenário aqui. E aí vale a pena a gente falar de um outro parâmetro, que é a chamada prioridade de porta. Essa prioridade de porta ela é setada por padrão em 128. E aí, caso aconteça essa questão do custo, pode ser utilizado também a prioridade de porta. Se por acaso a prioridade de porta ela for igual, como nesse caso desse cenário aí utiliza-se novamente o parâmetro do menor ID da porta remetente. E aí, no caso aqui do cenário, tá certo? O ID da ponte, só para contextualizar aqui, a gente tem, e aí vem do cenário anterior, um switch S1 e um switch S4 com a porta fecha Ethernet 0/1 e 0/2. Tendo-se a prioridade de porta igual, tá certo? A gente vai fazer a análise a partir do Bridge ID
do switch remetente, que no caso aí, pessoal, é o switch 1, é o root bridge. E aí, para determinar qual vai ser a porta raiz do switch S4, a gente vai verificar o ID da porta do switch destinatário. E aí, como o ID da porta do Flash Ethernet no switch 1 ele é menor do que no Flash Ethernet 0/2, a porta Flash Ethernet 0/6 aqui do switch 4 ele vai ser escolhido, tá certo? E a porta Flash Ethernet 0/5 ela vai ser colocada em modo de bloqueio. Um outro ponto importante, gente, é a questão da convergência do STP. E aí, o que é que seria o processo de convergência? Então, qualquer alteração na rede, como por exemplo, a adição ou remoção de um link ou adição ou remoção de um switch. Quando acontece isso, tá certo? A rede ela vai recalcular a topologia da árvore para garantir que não ocorram loops e o tráfego ele seja encaminhado de maneira eficiente. E aí, gente, existem alguns temporizadores que são utilizados. Primeiro é o temporizador de hello, certo? Ou o tempo de saudação, temporizador de salvação. É o intervalo entre os BPDUs. Por default, por padrão, ele é utilizado em 2 segundos, mas aí ele é modificado de 1 a 10 segundos. Tem outro temporizador que é o de for delay, ou atraso de encaminhamento, que vai determinar quanto tempo o switch vai aguardar antes de mover uma porta para o estado de encaminhado. Por quê? Porque existem outros estados que vão preceder a porta, o estado de forwarding ou encaminhamento, que são os estados de escuta e aprendizagem, tá certo? Ou aprendizado, tá certo? Nesse período, a porta ela não vai encaminhar. Um link ficou inativo. O link ficou inativo. E aí, a porta que o link que ele está ativo, as portas envolvidas vão de bloqueado para escuta e aprendizado e depois para encaminhamento ou forwarding. E aí, esse tempo para que ela vá para esse estado de encaminhamento ou forwarding, é esse tempo de forward delay. Tá certo? Esse temporizador aí. Alterar esse valor para um valor mais curto pode acelerar a convergência, mas aumenta o risco de instabilidade da rede, porque aí ele pode não detectar alguns caminhos redundantes na rede. Tá bom? O padrão é 15 segundos para cada um, mas aí ele pode ser modificado. Tem também o temporizador de idade máxima, que é o tempo máximo possível que o switch vai esperar para antes de estabelecer que a topologia de rede está estável, tá certo? Que não vai ocorrer loops. E aí, um tempo de idade máxima mais curto, ele acelera a convergência, mas ele pode aumentar a sobrecarga de processamento dos switches e ele também pode ser alterado. O padrão é 20 segundos, mas a gente pode modificar também. Como a gente viu, pessoal, o Spanner Tree ele determina quem é o root bridge a partir das trocas dos BPDUs. Se por um acaso a porta do switch ela mudar do estado de bloqueio para o estado de encaminhamento ou forwarding, sem essas informações completas da topologia, ele pode criar um loop de dados temporário. E aí, por isso, o protocolo Spanner Tree ele tem 3 estados de porta, onde um desses estados é não operacional, que é o estado de bloqueio. E aí a gente tem uma descrição aí, de bloqueio nenhuma BPDU é recebida, e esse estado ele também precede o listening ou escutando, caso apareça algum link, tá certo? O estado de escuta, como eu tinha visto agora há pouco, ele demora cerca de 15 segundos, depois vai-se para o estado de aprendizado,
e aí vai para o forwarding ou encaminhamento, onde os quadros são encaminhados. Tá certo? Bom, além desses estados, tem o stencil desativado ou disabled, quando a porta não está ativa. Tem o estado bloqueado, onde o link ainda ouve as BPDUs, tá certo? Até porque ele precisa ouvir essas BPDUs para que o estado seja alterado para escutando, para aprendendo e depois para encaminhar os frames, os quadros. Após o estado bloqueado, ele vai para o listening ou escutando. A porta vai começar a se preparar para se tornar da parte ativa da rede, porém não encaminha o tráfego, mas aí ele começa a aprender sobre a topologia da rede a partir dos BPDUs recebidos, como por exemplo quem é o root bridge. No estado seguinte de aprendizagem, certo? Ele começa a aprender o MAC dos dispositivos conectados. Depois disso ele vai para o estado de encaminhamento. Ok, pessoal? Observem aí que apenas um desses estados aí ele encaminha os quadros e em 2 ele atualiza a tabela MAC, aprendizagem e encaminhamento. Bom, o protocolo Spanning Tree, como a gente viu agora, ele tem uma única... a gente viu aqui alguns exemplos de uma única instância atuando sobre uma única VLAN. Mas o Spanning Tree ele pode ser alterado para operar um ambiente com várias VLANs diferentes e aí várias instâncias de Spanning Tree, uma instância para cada VLAN. E aí isso é extremamente importante em redes com várias VLANs distintas. A partir do lançamento do protocolo pelo I3E, certo? Em 98, a Cisco ela lançou uma versão própria para utilizar nos seus equipamentos, que é o Per VLAN Spanning Tree Plus, que aí ele permite que os protocolos Spanning Tree eles rodem em cada instância diferente de VLAN, que isso não existia na padronização do protocolo Spanning Tree original. Certo? Então, se todas as portas dos switches estiverem numa única VLAN, o Spanning Tree vai rodar numa única instância. Se houver várias VLANs, ele vai rodar em instâncias separadas para cada VLAN, aumentando a eficiência da rede. Tratando agora da evolução do STP. E aí utiliza-se o termo Spanning Tree, o protocolo Spanning Tree, de uma maneira genérica. Tá certo? Mas diferentes versões elas foram surgindo ao longo dos anos, como o Rapid Spanning Tree e o Multiple Spanning Tree. Tem-se a versão original, que é a 802.1D de 98, que é o padrão STP, o puro mesmo, é o primeiro. Mas aí ocorreram algumas evoluções. A última versão do Spanning Tree é de 2012, tá certo? Onde surgiu o Rapid Spanning Tree, e aí ele foi atualizado. E aí o Rapid Spanning Tree ele vem da padronização 6.1W. E aí ele foi, ele substituiu em 2004 o Spanning Tree original. O Rapid Spanning Tree ele é uma versão mais recente e ele tem uma convergência mais rápida do que o Spanning Tree original. Porque exigências das redes, as redes ficando maiores, ficando mais rápidas, ocorreu essa exigência de se utilizar um protocolo com uma convergência mais rápida, mas mantendo a mesma eficiência. E aí a gente pode listar também outros dois protocolos, que é porque o Rapid Spanning Tree ele converge mais rapidamente, mas ele roda apenas sobre uma única instância de Spanning Tree. Ele não consegue rodar com instâncias distintas para diferentes instâncias de VLAN.
E aí o protocolo da Cisco, o PVST Plus, ele já conseguiu isso. A partir daí teve o protocolo Multiple Spanning Tree Protocol, que aí ele permitiu que uma abrangência em instâncias diferentes para VLANs distintas. Ele não tinha limitação de uma única instância rodando. Além disso, existe uma evolução desse protocolo por parte da Cisco, que é o Multiple Spanning Tree, que fornece até 16 instâncias do Rapid Spanning Tree para as VLANs rodando. Tá certo? Existem algumas diferenças que a gente pode listar aqui entre o Spanning Tree e o Rapid Spanning Tree. Uma é que o Spanning Tree, os estados de desabilitado, bloqueio e o listening ou escutando, eles ficam agrupados em um único estado de descarte. E a parte de aprendizagem, e eu peço desculpa porque está em treinamento aí, foi uma falha de tradução do material, e encaminhamento ou forwarding, eles permanecem a mesma coisa. Além disso, os estados da porta, Root Port, Designated Ports, o RSTP, ele tem uma classificação dupla para as portas bloqueadas. E essas portas são chamadas de portas de backup e porta alternativa. Na porta alternativa, tem-se um caminho alternativo para a porta raiz. Tá certo? É basicamente a mesma coisa que a porta bloqueada. E a porta de backup é a mesma coisa que a porta alternativa, porque ela vai ser utilizada caso ocorra o uso de equipamento legado, no caso, um hub na rede. Ela só vai ser utilizada como backup caso seja utilizado um hub na rede, tá bom? Outros dois conceitos importantes que já foram implementados a partir do Rapid Spanning Tree Protocol são o Port Fast e o BPDU Guard. E aí a gente viu que antes de chegar no estado de forwarding ou estado de encaminhamento, tá certo? A porta ela passa pelos estados de escuta e aprendizagem. E aí tem a questão do tempo que eles vão passar em cada um desses estados. O padrão é 15 segundos, onde total fica 30 segundos pelos dois, sendo possível modificar, tá bom? Só que existem alguns casos, como por exemplo, cliente de DHCP tentando descobrir um servidor DHCP. Esse processo, lá naquele protocolo DHCP Request, DHCP Offer, DHCP Request, pode acabar expirando e o IPv4, o cliente IPv4, ele não receber aquele IPv4 válido. A partir daí, e aí essa solicitação ela vai ser feita por um equipamento final. Quando uma porta do switch ela, usa o recurso do Port Fast, essa porta ela vai do estado de encaminhamento, do estado de bloqueio para o estado de encaminhamento imediatamente, evitando esse atraso. Só que esse conceito aí do Port Fast, ele só é utilizado na parte de acesso, na porta de acesso. Se por acaso ser ativado o Port Fast em uma porta ligando os switches, tá certo? Pode-se correr o risco de criar um loop. E aí, a partir daí, existe um outro conceito que é o BPDU Guard, que evita que sejam enviados BPDUs com o recurso de Port Fast ativado entre os switches, tá bom? Isso aí vai evitar o quê? Vai evitar o loop, principalmente porque não vai ter tempo de descobrir a topologia da rede, mas isso não é importante lá na parte de acesso, tá certo? E aí vocês veem aí um BPDU com Port Fast habilitado, ele detecta que veio de um switch e aí ele desabilita a porta, indicando esse código aí, Error Disable. Bom, para finalizar aqui, pessoal, a parte de Spanning Tree, tratando das alternativas ao Spanning Tree Protocol.
Ao longo dos anos, as organizações elas foram evoluindo, e aí eu estou falando do contexto das LANs. As LANs Ethernet elas passaram de alguns switches interconectados ligados a um único roteador para uma topologia de rede bem mais complexa, onde se tem camada de acesso, camada de distribuição e as camadas principais ou redes core, tá bom? E aí incluindo cenário com centenas de switches com uma grande quantidade de VLANs. E aí o protocolo Spanning Tree ele se adaptou, principalmente com sua evolução, para o RSTP e o MSTP, tá certo? Garantindo uma convergência rápida que é fundamental e eficiente, que é fundamental nesse cenário de rede mais complexo. Apesar da eficiência do Spanning Tree, ele não tem a mesma eficiência que os protocolos de roteamento camada 3. E aí, gente, por causa disso, existe uma tendência onde os ambientes de rede, que eram previamente camada 2, eles utilizarem, e aí utiliza-se principalmente switch layer 3, fazer a transição para a camada 3, exceto na camada de acesso. E aí tem-se camada 3 em toda a rede, tá bom? Exceto na parte de camada de acesso. Isso é uma tendência que existe por causa da eficiência dos protocolos de roteamento Layer 3, tá bom? Eu vou fazer uma pequena prática aqui para demonstrar o protocolo Spanning Tree para vocês. Vamos começar aqui com a prática. Vai envolver 2 computadores e 3 switches. Configurar os IPs. Gente, já é possível observar aqui que o Spanning Tree está atuando. Observem aqui que esse caminho já foi bloqueado. Essa porta aqui do switch 1 já foi bloqueada. Então a mensagem ela vai seguir apenas um único caminho. Ela não vai ser, não vai acontecer o problema de loop na rede nem de tempestade de broadcast não. Vamos ver aqui, fazer um teste. Vou mandar uma PDU do PC0 para o PC1. Observem que ele não encaminhou a PDU para aquele switch cuja porta está bloqueada. Vamos fazer o seguinte, vamos desabilitar o Spanning Tree. Elas estão na VLAN 1, que é a VLAN padrão. E aí o comando é esse. No Spanning Tree e o número da VLAN.
Vamos ver agora. Acho que faltou eu salvar a configuração e recarregar o switch. Observem aqui que as portas estão piscando. Isso é um indicativo de loop na rede, tá bom? Agora vamos verificar no cenário. Estão vendo aí? Então o que acontece aqui nesse caso? Existe uma atualização constante lá na tabela MAC da porta do MAC de origem. Além disso, são recebidos frames duplicados pelas estações. E aí ocorre a sobrecarga dos switches e a rede acaba ficando travada. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos aqui habilitar o Spanning Tree novamente. Enable, conf terminal. Enable, conf terminal. Ok, gente? Então observem aqui que o Spanning Tree está funcionando novamente. Qual é o root bridge aqui? Quem é a ponte raiz? Quem é o switch que é a ponte raiz? Vamos aqui usar o comando show. Observem bem aqui o root ID e o bridge ID com aquele valor de prioridade, certo? Padrão 32768 com 1 da VLAN 1, certo? Observem bem aqui que o endereço MAC address do root ID é diferente do endereço dele, do switch, do MAC address dele. Então ele não é o root bridge, ele não é a ponte raiz, tá certo? Tem alguns parâmetros aqui que a gente viu durante a aula, como o tempo de alô, o max age e aquele parâmetro também for delay. E aqui tem as portas, porta designada, a raiz e outra porta designada. O status forwarding, que está em encaminhamento, e o seu custo, além do valor de prioridade que a gente tinha visto também. Vamos ver esse outro switch aqui. Observem aqui que ele também não é o root bridge. E aqui o valor das portas root e a outra porta bloqueada e aqui o custo. Lembrem-se que o switch que ele é root bridge, ele não vai ter porta root, ele vai ter as portas designadas. Então vamos aqui no switch 3. Já é saindo, mas é aqui mesmo.
Show spanning tree VLAN 1. Olha aqui o endereço e o endereço. E ele fala aqui, ó. This bridge is the root. Essa ponte é a raiz. Esse switch é o root bridge, tá certo? E aí vocês observem aqui as 3 portas designadas. E aqui o custo associado. Ok, gente? Observem bem. Vamos tentar mudar aqui esse caminho, ver se a gente consegue modificar que esse link aqui ele não seja mais, não fique mais bloqueado. Como é que a gente consegue fazer isso? Mudando lá a questão do caminho raiz. E aí como é que a gente faz isso? Mudando o custo. Vocês lembram lá que o custo associado está ligado à velocidade das portas. Então como é que a gente pode fazer isso? Mudando aqui a porta fecha Ethernet para Gigabit Ethernet. Mas isso aí não vai ser suficiente. Por quê? Eu não sei se vocês lembram lá nos slides o custo associado para a porta fecha Ethernet e Gigabit Ethernet. Um seria 19 e o outro seria 4. Então, no caso aqui a gente tem 19 e aqui a gente tem 23. Para que o custo aqui seja menor, eu tenho que alterar também esse outro cabo aqui para Gigabit. E aí o custo vai ficar 8 e aí o custo vai ficar menor. E esse de cima aqui é que vai ser bloqueado. Vamos ver aqui, ok? Ó, como eu falei para vocês. Observem bem que a porta 4 ela vai ter o custo, perdão, a porta Gigabit 0/1 ela vai ter o custo 4, que é essa daqui. E as demais portas, como são fecha Ethernet, custo 19. E aí a gente tem 19 aqui, e aqui nós temos 4 mais 4, o custo é menor, esse vai ser o caminho, é o caminho raiz, até chegar no root bridge, que é o S3. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, até mais.